Olá! Você está no canal Os Federais do Ensino Papo Filosofia. E o papo de hoje é sobre Platão e uma ideia dele que, olha, atravessou milênios. Por que o filósofo deveria governar? Vamos mergulhar nessa história para entender o raciocínio por trás disso. Bem, para começar, Platão é um dos gigantes da filosofia, né? Ele foi o grande discípulo de Sócrates e não só aprendeu com o mestre, mas levou as ideias dele para um outro patamar, moldando todo o pensamento do Ocidente. O mais curioso de tudo é que ele viveu justamente em Atenas, o epicentro, o coração da democracia. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante, o grande paradoxo. Se o cara vivia no coração da democracia, por que ele a via como um sistema falho, até perigoso? Essa pergunta é o que vai guiar a nossa conversa de hoje. A resposta para isso está numa crise que foi tanto pessoal quanto política para ele. A condenação e a morte do seu mestre Sócrates pela própria democracia ateniense, aquilo foi um baque, um divisor de águas. Para um Platão já mais maduro, ficou óbvio que o sistema tinha falhas graves, e isso o motivou a buscar uma alternativa. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental. A tal democracia de Atenas não era para todo mundo, não. A palavra demos não significava o povo, como a gente pensa hoje. Era um grupo bem restrito de cidadãos. Mulheres, estrangeiros, pessoas escravizadas, todo mundo estava de fora. Era, na prática, um clube bem exclusivo. Mas o problema para Platão e Sócrates não era só a estrutura, sabe? Era quem influenciava as decisões, os sofistas. Eles eram os grandes adversários intelectuais daquela época. O que a gente tem aqui é um verdadeiro cabo de guerra de ideias. De um lado, Platão e Sócrates, naquela busca incansável pela verdade, pelo bem comum, pela justiça. E do outro lado, os sofistas, que eram mestres da retórica, da arte de convencer. O foco deles era em levar vantagem pessoal e na ideia de que a verdade é relativa. E era exatamente aí que morava o perigo para Platão. Dar o poder de persuasão para quem não estava nem aí para a verdade era, para ele, a receita do desastre. As decisões mais importantes da cidade acabariam sendo tomadas com base em manipulação e não na busca pelo que é melhor para todo mundo. Então, beleza. Diante dessa democracia que ele via como corrupta, o que Platão faz? Ele propõe uma solução radical, um novo tipo de governante. Alguém capaz de construir uma cidade que fosse justa de verdade. E quem seria essa figura? O rei filósofo. A lógica de Platão era a seguinte: só quem ama a sabedoria mais do que ama dinheiro, fama ou poder, seria imune à corrupção. O filósofo, por natureza, estaria livre das ilusões e das tentações que o poder traz. Certo, mas como é que se garante que esse filósofo vai governar com sabedoria real e não com base em mera opinião, no achismo? Para resolver isso, Platão desenvolveu um método para construir um conhecimento sólido, seguro de verdade. Essa ferramenta é a dialética. A ideia é até simples, mas nossa, é poderosa. Em vez de ver ideias opostas como inimigas, a dialética as coloca para conversar. Uma tese encontra sua antítese, e desse choque de ideias nasce uma síntese, que é um conhecimento mais completo, mais refinado. Vamos pensar num exemplo prático para isso ficar bem claro. Peguemos duas ideias que são completamente opostas. De um lado, a tese, liberdade total, cada um faz o que bem entende, o que pode levar ao caos, né? Do outro lado, a antítese, opressão total, um controle absoluto que simplesmente anula o indivíduo. E aí, em vez de escolher um desses extremos, a dialética busca a síntese. E o que pode equilibrar liberdade e controle? As leis. Elas garantem a nossa liberdade individual, mas ao mesmo tempo criam os limites que a gente precisa para viver em sociedade. A lei é a síntese que supera aquela oposição inicial. A ideia do rei filósofo é, sem dúvida, muito forte. Mas o legado de Platão, gente, vai muito, mas muito além disso. Vamos dar uma olhada em como o pensamento dele continua ecoando por aí até hoje. O pensamento de Platão não surgiu do nada, né? Ele bebeu de muitas fontes, de Sócrates, claro, mas também dos pré-socráticos, principalmente daquela tensão filosófica entre Heráclito, que dizia que tudo muda, tudo flui, e Parmênides, que defendia que a verdadeira essência das coisas é imutável. E o mais legal é que o pensamento do próprio Platão não foi estático. Ele evoluiu ao longo da vida. Na juventude, o foco era registrar o que Sócrates dizia. Na maturidade, ele criou suas próprias grandes teorias. E na velhice, ele chegou a refinar e até a criticar o próprio trabalho. Um verdadeiro filósofo, sempre buscando mais.
E para formar esses futuros líderes, Platão não ficou só na teoria, não. Ele fundou a Academia de Atenas, que virou um centro de excelência, um lugar que atraía as mentes mais brilhantes do mundo antigo, incluindo o seu aluno mais famoso, Aristóteles. E foi justamente para tentar resolver essa briga de gigantes entre Heráclito e Parmênides que Platão criou a sua alegoria mais famosa de todas, a da caverna. Só que isso nos deixa com uma pergunta fascinante na cabeça. Como é que o mundo, que muda o tempo todo, de Heráclito, e o mundo essencial, imutável de Parmênides se encaixam na jornada daquele prisioneiro que sai da escuridão para a luz? Mas essa já é uma conversa para o nosso próximo encontro. Federais do Ensino, um papo melhor para o mundo melhor. Esse conteúdo foi produzido por J. Nascimento. Quem gostou deste conteúdo já sabe, né? Deixe o seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail para contato é federaisdoensino@papofilosofia@gmail.com. Até a próxima!